E aí, pessoal, vamos mergulhar de cabeça hoje num único versículo que, olha, traz uma verdade gigantesca sobre causa e efeito. Estou falando de Provérbios 1:31, que apresenta pra gente a famosa lei da colheita. Bora entender o que isso realmente significa na prática. Para começar, a gente tem essa passagem que é super curta, mas nossa, é cheia de significado. De primeira pode até parecer meio confusa, sabe? Ela usa essa imagem de comer para falar de algo bem mais profundo. Vamos dar uma olhada com calma. Portanto, comerão e do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. A linguagem aqui é toda figurada, né? Então, qual será a mensagem real por trás dessas palavras? O que isso quer dizer? Ok, para a gente conseguir desvendar essa ideia, o melhor caminho é quebrar o versículo em partes. E o mais legal é que o próprio texto já dá as pistas. As perguntas que a gente precisa fazer já estão ali, escondidas nele. A primeira parte da metáfora fala sobre comer. Então, a primeira pergunta é direta. O que exatamente vai servir de alimento? Qual é, digamos assim, o prato principal nessa refeição de consequências? E a resposta vem logo em seguida, sem rodeios. O alimento é o fruto da sua conduta. Esse fruto, claro, não é uma fruta de verdade. É o resultado, a consequência direta, aquilo que nasce das nossas próprias escolhas e atitudes. Beleza, seguindo essa mesma linha de raciocínio, vamos para a segunda parte. O texto fala sobre se fartar, sabe, ficar completamente cheio, satisfeito. Então a pergunta lógica é: o que vai encher? O que vai saciar por completo essa pessoa? A resposta é: dos seus próprios conselhos. Olha, isso é genial. A ideia de se fartar dos próprios planos significa que a pessoa vai viver tão intensamente o resultado das suas próprias ideias que não vai sobrar espaço para mais nada. É experimentar até a última gota as consequências daquilo que ela mesma planejou. Então, quando a gente junta essas duas peças do quebra-cabeça, a metáfora inteira se revela. E o que aparece é um princípio, nossa, fundamental. Uma lei quase que natural da vida que a gente encontra em várias culturas e filosofias por aí. E aqui está ela, a ideia central, a lei da colheita. A noção é bem simples, na verdade. Nossas ações são como sementes. E aquilo que a gente planta, inevitavelmente, uma hora a gente vai colher. É um princípio de pura responsabilidade, de consequência direta. Trazendo para o contexto do provérbio, o ponto principal é exatamente este. Quando alguém insiste em seguir só a própria cabeça, ignorando uma sabedoria maior, a colheita vai ser, bem, o fruto dessas mesmas escolhas. A pessoa se torna, no fim das contas, a arquiteta do seu próprio destino. Agora, peraí. Se existe um caminho que leva a uma colheita, digamos, ruim, a lógica diz que deve existir uma outra opção, certo? Uma alternativa que leve a um resultado diferente, a uma colheita positiva. E a gente vê essa diferença bem aqui. De um lado, a consequência natural de seguir o próprio instinto, que é colher o fruto disso. Do outro, o resultado de seguir um conselho divino, que o texto diz que leva a bons frutos. Fica muito claro que o caminho que se escolhe determina o tipo de colheita lá na frente. Certo. Então como é que se faz para ter essa colheita boa? A sabedoria aqui é bem prática, apresentada em 2 passos. Primeiro, plantar boas ações. É o ato consciente de semear coisas boas. E o segundo, que completa o primeiro, seguir os conselhos de Deus, ou seja, a decisão de buscar uma sabedoria que vai além da nossa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que não é para ser respondida agora, mas para a gente levar para a vida. Pensando nessa lei da colheita, a questão que fica é muito pessoal e super atual. Que tipo de frutos as ações de hoje estão plantando para o futuro? A colheita de amanhã depende totalmente do que a gente semeia hoje. Fica aí a reflexão.